Lá em casa éramos eu e minha mãe apenas. Minha mãe fala que meu pai foi embora assim que ele descobriu que ela estava grávida. E meu pai sumiu no mundo, até porque eles não namoravam. Foi só um romance e minha mãe acabou engravidando. Então, meu pai não quis assumir a responsabilidade e sumiu. Minha mãe me criou sozinha até os meus 6 anos de idade. Éramos só eu e minha mãe. Até minha mãe começou a se relacionar com um novo vizinho que tinha acabado de se mudar ali pra vizinhança. Não, vizinhança não, pra mesma rua. Minha mãe morava no meio da rua e ele morava no final. Ele tinha um filho na época, né, de, se eu não me engano, 12, 13 anos de idade. Tinha o dobro da minha idade. E eles começaram a ter um relacionamento, eu achava ele bem legal. O meu padrasto, né, que na verdade tem como pai, ele foi um exemplo de pai pra mim, porque eu via minhas coleguinhas da escola, minhas coleguinhas da rua, sabe, às vezes sair com o pai buscar na escola, levar, e ele começou a fazer tudo isso comigo. Às vezes minha mãe não podia me levar na escola ou me buscar, ele ia lá, me buscava, me levava. Se tivesse festa Dia dos Pais, ele tava lá na escola. Então eu achava isso muito bom, porque eu tinha o carinho, eu tinha um afeto ali, né, de pai, que era uma coisa que eu não tive, né, até meus 6 anos de idade. E aí eles começaram a meio que ficar mais íntimos, sabe, um do outro. O tempo foi se passando e quando eu fiz uns 9 para 10 anos de idade, eles decidiram morar junto. Meu padrasto, minha mãe e o filho dele, do meu padrasto, e eu nos mudamos para uma casa maior e começamos a morar juntos. Eu confesso que eu não me senti mais tão sozinha, sabe? Porque quando era só eu e minha mãe, a casa era um pouco vazia, né? Então eu me senti, assim, bem, assim, eu tinha o meu pai ali praticamente perto de mim, né? Porque o sentimento que eu tenho por ele é de pai. Então, e ele sempre me tratou assim como filha. E eu acabei me apegando a isso. E a gente começou a morar juntos. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu já tava querendo, sabe, que negócio de namoradinho na escola, aquelas coisinhas de criança, né? Porque isso é coisa de criança, né? Pré-adolescente. E aí eu já tava querendo colocar sutiã, esse tipo de coisa minha mãe não deixava. Mas mesmo assim eu queria, porque eu me sentia, né, mais adolescente, um pouco mais adulta, né? E eu lembro que uma vez meu pai e minha mãe saiu. Meu pai, que eu falo meu padrasto, gente, eu chamo ele de pai. Eles saíram e voltaram só de madrugada. Nesse meio tempo, eu fiquei com o filho do meu padrasto, né, que era praticamente meu irmão, que ele tinha o dobro da minha idade. Ele tinha uns 18, 19 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei com ele em casa. E eu tava no meu quarto e tal, e ele bateu na porta e pra entrar, me chamou como se quisesse falar alguma coisa. E eu falei, entra. E aí ele entrou e tal, eu lembro que eu tava arrumando alguma coisa na minha gaveta. E aí ele começou a conversar comigo, sabe? Começou a conversar, eu achei normal. E aí eu fui conversando com ele. E eu tava arrumando minha gaveta de sutiã, de calcinha, ele tava arrumando. E ele foi e pegou o sutiã que tava em cima da cama e falou, ué, você usa sutiã? Não é aquele sutiã, gente, de mulher adulta, não, de bojo, não. Era aquele sutiã de pano fininho, sabe? Só pra fingir que era um sutiã, sabe? Sutiã de criança, praticamente, né? Mas você não tem nem peito. Ele falou, você não tem nem peito. Eu falei, mas eu gosto de usar e tal. Aí ele começou a pegar minhas calcinhas, olhar minhas calcinhas, eu tava me sentindo desconfortável com aquela situação. E eu fiquei puxando a calcinha, sutiã da mão dele. Fiquei falando, para! Eu, hein? Que é peça íntima, para! E aí ele começou a perguntar, você tem peito? Deixa eu ver. E eu falava, para, não vou te mostrar nada. Vem cá, deixa eu ver se você tem peito e tal. E aí ele começou a meio que puxar minha blusa. Eu falando, para, não quero, para com isso, eu não vou te mostrar nada. E ele começou a rir, sabe? Ficou de brincadeirinha ali. E eu falei, cara, isso não tem graça, eu não tô gostando da brincadeira, isso não é brincadeira. E ele falou, mas eu não tô brincando.
eu não tô brincando, tu acha que eu tô brincando? E aí ele veio pra cima de mim de novo e tentando colocar a mão no meu peito. Ah, deixa eu ver se você tem peito, não sei o que, puxando a minha blusa. Foi quando ele levantou minha blusa, sabe, com a força dele, que ele era bem mais forte que eu, ele era alto. Ele levantou a minha blusa e eu botei a mão, que eu tava já com a blusa de dormir, não usava sutiã em casa. E aí ele levantou minha blusa e tal, e veio tentar pegar, e eu fiquei empurrando ele, para com isso. E nisso ele pegou e saiu rindo do quarto. Eu não gostei da situação, achei muito desconfortável. Só que, tipo assim, eu não quis falar nada pra minha mãe, e nem pro meu pai, nem pro meu padrasto, porque eu achei que realmente, tipo assim, ele tava brincando. Eu achei que ele... Não achei que aquilo ali fosse verdade, sabe? Aquilo ali que ele tava tentando abusar de mim, até eu entender isso, porque eu não tava entendendo isso até então. Ele realmente fez uma brincadeira sem graça que eu não gostei. Tá. Passaram-se uma semana, chegou o final de semana, ele saiu, foi pra rua com os amigos dele, eu fiquei em casa vendo televisão e no telefone, no WhatsApp normal, né, com uma gente de 12 anos, 13, essa idade, a gente é o tempo todo no telefone, em grupinho de WhatsApp de amigos da escola ou do pessoal da rua. Só que eu nunca fui muito rueira, eu nunca fui muito de rua. E nisso meus pais não estavam em casa, né? Meu pai, meu padrasto, minha mãe não estavam em casa. E eu lembro que ele chegou por volta de umas 10 e pouca da noite, ele chegou. E aí ele chegou, foi pra cozinha, colocou uma coisa pra comer, sentou no sofá, eu tava no sofá vendo televisão. Levantei e fui tomar um banho pra dormir. Quando eu tava no banheiro, eu escutei ele tentando abrir a porta. Aí eu falei, o que foi? O que você quer? Eu tô tomando banho, espera. Aí ele não respondeu nada, eu fui pro quarto. Quando eu entrei no quarto, eu tava de toalha. Quando eu entrei no quarto, ele simplesmente tentou tirar minha toalha. E ele puxou a minha toalha e me jogou, meio que me empurrou assim na cama. E eu falei, para com isso, de novo isso. Agora eu vou contar pra minha mãe de verdade. Eu não contei antes, que eu achei que você tava brincando. Isso não é uma brincadeira, isso é uma brincadeira sem graça. E ele já tava totalmente diferente do que da primeira vez. Ele não tava rindo nem nada do tipo. E ele realmente tava tentando, sabe, penetrar em mim. Ele colocou o negócio dele pra fora e ficou alisando aquele negócio em mim, eu empurrando ele, eu falando, eu vou gritar, para com isso. E ficou eu meio que com medo de eu gritar e tipo, o pessoal da vizinhança escutar e vir criar aquela confusão toda. E eu tinha muita vergonha disso e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu empurrava e ele vinha pra cima de mim e ele começou a passar a mão na minha parte íntima e eu falava, para com isso. E ele passava a mão mesmo, ele não tava nem aí. Eu falava que ia contar pro pai dele, eu falava que ia contar pra minha mãe e ele não esboçava reação nenhuma. Nenhuma mesmo, parecia que ele tava drogado, sei lá. E nisso ele tentava o tempo todo, sabe? Ele tentava penetrar, ele tentava encaixar, sabe? Achar, né, o local certo, né? Onde enfia o pênis e tudo mais. E aquilo ali já tava me machucando e eu comecei a falar, para com isso, eu vou gritar, para. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a entrar em desespero. E aí, quanto mais eu entrava em desespero, mais eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei e comecei a, tipo, ficar sem reação. Eu comecei a ficar sem saber o que fazer mais. Eu tinha medo, tava com medo daquilo lá da vizinhança, de eu gritar e a vizinhança toda vir. E meus pais e a nossa família passar vergonha. E a gente passar vergonha, ou então as pessoas ficarem falando da gente na rua. E ele tentava o tempo todo, até que eu não sei o que aconteceu. Eu acredito, minha mãe também acredita, que ele tava drogado ou algo do tipo. Só sei que ele tipo, tentou de tanto ele tentar e ele não conseguiu, porque eu tava lutando contra ele, querendo ou não. Ele tentava introduzir, sabe, o pênis dele em mim e eu tirava, sabe, o que eu podia fazer, eu fazia por mais que ele tivesse mais força que eu. Só que teve hora que eu tô ficando sem força também e naquele momento eu imaginei que ele fosse conseguir abusar de mim, que ele fosse conseguir penetrar em mim. E foi quando ele caiu do lado, assim, pro lado.
da cama e simplesmente apagou. Só que ele apagou praticamente sem roupa, sabe? Que ele tinha abaixado o short e a cueca. E aí na mesma hora eu saí do quarto e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, vem pra casa agora, por favor, chorando. E minha mãe falou, o que que tá acontecendo? E eu só falou, vem pra casa, por favor, vem pra casa, vem pra casa. E aí minha mãe chegou em casa. Dentro de umas meia hora, 40 minutos, minha mãe chegou em casa. E eu pedi a Deus pra que ele estivesse ali na cama do jeito que ele tava. Que aí não tinha como ele falar que eu tava inventando aquilo. E aí minha mãe chegou com meu padrasto. E eu tava chorando muito, muito, muito. Eu tava desabando no choro lá no quintal. Eu não queria nem estar dentro de casa. Eu tava com medo dele acordar. E minha mãe foi e perguntou o que tava acontecendo e tal. E eu pegava e só apontava lá pra dentro, sabe? Só apontava lá pra dentro de casa. E o meu padrasto ficou com medo. E ele foi correndo pra dentro de casa e tal. E aí ele viu o filho dele no estado que o filho dele tava, do jeito que ele tava. Ele foi, chamou minha mãe e falou assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. E ele falou, leva ela lá pra dentro e dá um banho nela. E a gente vai conversar. E ele sabia basicamente o que aconteceu. E foi quando minha mãe foi, me levou direto pro banheiro, ele levou uma toalha, meu padrasto levou uma toalha lá pra mim. E eu tava chorando muito. E minha mãe pegou e perguntou o que aconteceu e eu não conseguia falar. E quando a gente saiu do banheiro, meu padrasto pediu pra minha mãe ir pro quarto deles comigo. E minha mãe foi pro quarto deles comigo. Minha mãe ficou ali deitada comigo, esperando meu padrasto. Meu padrasto falou pra esperar lá, que ele queria conversar com ela, mas que era pra ela ficar um pouco ali comigo e tal. E aí minha mãe foi, ficou ali comigo, me acalmou. E depois meu padrasto chegou no quarto e chamou minha mãe pra conversar. E ele foi e falou pra minha mãe que ele sabia o que tinha acontecido, porque o filho dele tava na cama, praticamente sem a parte de baixo. E minha mãe chegou lá no quarto com meu padrasto e minha mãe perguntou se foi isso mesmo e tal. E eu não consegui contar bem o que aconteceu, mas eu contei assim por partes. Meu pai, que eu falo que é meu pai, padrasto, obviamente acreditou em mim. Eles me abraçaram, sabe? E falou que aquilo nunca mais ia acontecer e que o filho dele não ia mais morar com a gente. E ele trancou o filho dele, né, no quarto. Meu padrasto trancou o filho dele no quarto até ele acordar. Quando ele acordou, que ele veio batendo na porta e tal, ele mandou ele arrumar as coisas dele todinho e ir embora de casa. E ele mandou o filho dele embora de casa. Ele falou que nunca mais ele ia encostar a mão em mim. E se ele voltasse a fazer isso de novo, qualquer outra pessoa, e ele soubesse, ele ia denunciar ele. E ele mandou o filho dele embora. E ele falou que ele nunca mais queria olhar na cara do filho dele, porque ele nunca imaginou, ele não criou um filho dele pra ser um abusador ou um estuprador. Ele falou que tinha vergonha do filho dele. E ele colocou ele pra fora de casa. E depois disso, nunca mais a gente viu o filho dele. Eu fiquei bem aliviada, fiquei, sabe, feliz por ele ter acreditado em mim, por ele ter tomado uma atitude de colocar o filho dele pra bem longe de mim. Eu sei que pode ter sido muito difícil, porque é filho dele, né? Querendo ou não, ele é o pai dele. Mas eu acredito que ele também se colocou no lugar da minha mãe. E ele se colocou no lugar de pai, se tivesse uma filha mulher. Até hoje eu moro com ele, com meu pai, que eu chamo ele de pai até hoje. E com a minha mãe. Ele realmente é um pai pra mim. Ele me protege, ele cuida de mim. E eu fico grata, sabe? Eu sou grata a ele por ele ter me protegido do filho dele da forma que ele me protegeu. Tudo bem que deveria ter denunciado, porque isso era o certo a se fazer. Mas
ele foi pai. Mesmo assim, ele foi pai tanto pra mim quanto pro filho dele. Porque acredito que deve ter sido bem difícil pra ele. Fala, galera! Bom, gente, realmente, né, como ela mesma disse, o certo a se fazer era ter denunciado, né, porque ele tentou sim abusar dela, então tinha que ter denunciado, mas pelo jeito a mãe não teve também essa iniciativa. Mas o pai dele, né, como pai, acredito também que deve ter sido muito difícil saber que o seu filho, onde você deu educação, você deu amor, você deu carinho, você deu uma boa criação, seguiu um exemplo completamente diferente do que teve em casa, né, e isso infelizmente acontece, né? Nem sempre todos que têm uma boa educação, que têm, né, um bom ensino dentro de casa, seguem aquilo ali. E o pai botou ele para fora de casa. Acredito também que tenha sido bem difícil, bem complicado, mas pelo menos, né, ele afastou o filho dessa menina. Pode ser que ele tenha parado por aí, ou pode ser que não. A única coisa que aconteceu foi ele não ver mais o pai. Pode ser que isso tenha mexido com ele, com a cabeça dele. Não adianta falar que foi droga, que foi isso, que foi aquilo, porque isso não é justificativa para abusar de uma criança, de um adolescente, de quem seja. Isso não é justificativa. Mas graças a Deus, né, pelo menos eles tomaram uma atitude. E como ela diz, né, realmente ele foi um pai para ela, porque ele, mesmo sendo filho dele, ele não apoiou, né? Ele colocou ele para fora de casa. Então, parabéns pra esse pai, que por um lado ele tomou uma decisão de afastar o filho dele, que era um abusador dessa menina. Então é isso, gente. Deixo essa história aqui como um alerta, né? E não como um exemplo total, porque, como eu disse aqui no início, deveria ter sido denunciado, sim. Então é isso, galera. Se você já passou por situação parecida ou esteja passando, Disque 100, gente, denuncie, tá? Isso não é normal. Caso de abuso infantil é crime, tá? Então, se você está passando por algo parecido, denuncie, sim. Denuncie, não fique com medo, não fique com vergonha, tá? Senão você pode acabar afetando o seu futuro por conta de uma coisa que você não teve coragem de fazer agora, no presente. Então, denuncie, gente, denuncie. Tome coragem, denuncie, peça ajuda a alguém. Eu tenho certeza que alguém vai te ajudar, tá bom? E se você tiver alguma história pra me contar, se já passou por coisas parecidas, situações parecidas, se você vem passando também, pode me procurar aqui, me mande mensagem no direct do Instagram, tá bom? Curta, comenta, compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.